A nossa convidada de hoje, ela gosta de contar para as crianças belíssimas histórias, mas sem deixar de apresentar temas muito importantes, que é a missão da literatura infanto-juvenil, e é isso que ela apresenta nas obras dela. E eu recebo com muita alegria a nossa autora Andréa Avelar. Andréa, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite para partilharmos esse dia lindo como o de hoje. E agradeço pela generosa apresentação. É isso mesmo. Você merece. E a gente aqui na Paulus, né? Você tem duas obras conosco, Os Decibéis e O Quintal do Aladim. A gente vai conversar um pouquinho sobre eles, mas eu queria que primeiro você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre a sua trajetória nesse caminho aí como escritora. Sim, eu sou formada em jornalismo, pós-graduada em gramática e texto, com ênfase em inovação e educação, diversidade linguística. Eu sou compositora, roteirista e poeta. E para todos os livros que eu escrevo também peças de teatro, músicas, poesias baseadas nas minhas obras. E quando eu visito as livrarias, as escolas, as bienais, os eventos literários, eu levo comigo toda essa produção cultural que transborda dos livros. E eu penso que assim eu consigo acrescentar uma camada a mais ao prazer de ler. Que bonito. E você é uma contadora de histórias por natureza, né? Eu já tive a oportunidade de te ver contando histórias e é realmente encantador ver a forma como você vai transportando as palavras, né? Assim, que estão nos livros para as crianças, para quem te escuta. Eu, uma adulta, assim, fiquei encantada. E queria que você falasse, recordasse um pouquinho pra gente a sua história como escritora, o seu início ali, né? Você é jornalista de formação, minha colega. Como que a jornalista Andréa Avelar se torna uma escritora? Você me falando assim a respeito desse encantamento que eu demonstro nas minhas falas, nas minhas apresentações, eu digo que eu sou uma poeta que escreve histórias. E eu soube desde muito criança que eu seria amiga das palavras, que o que ia me fazer feliz era escrever. E aí, as aulas de português eram as minhas preferidas. Uma professora, Sandra Robb, uma das minhas professoras de português, tantas professoras maravilhosas que eu tive. Uma delas, ela pedia para que a gente fizesse uma atividade. A gente tinha um caderninho que chamava Caderno de Atualidades. E a gente pegava uma matéria do jornal, recortava a foto e transcrevia a matéria naquele caderninho. Eu era apaixonada, era a minha lição preferida. Então eu fui sendo seduzida, né, pelas palavras e pela nossa língua portuguesa aos poucos. Aí eu cresci, fiz a faculdade de jornalismo, mas com o tempo eu percebi que as histórias, através dos livros, podem transformar a vida das pessoas. Aí eu fui sendo trazida naturalmente para a literatura. E hoje eu bato no peito e falo que eu escrevo para a infância, eu escrevo literatura e escrevo para as crianças. E é o que me faz feliz. E eu já vi você comentando, até em outras entrevistas que eu tive a oportunidade de te acompanhar, que não é porque a gente escreve para criança que tem que ser um texto bobo, que não precisa ter valor. Eu acho que é esse o termo que você usa, assim. E eu acho muito interessante porque, de fato, às vezes a gente acha que é historinha. E, na verdade, não, né? Você discorda totalmente e faz o oposto nas suas histórias. Porque a infância é um lugar de liberdade. Se não na infância, quando que nós vamos abordar com as crianças temas desafiadores e necessários? Temas que permeiam a nossa vida. As crianças convivem com esses assuntos. E a infância é um lugar em que você pode chamar a atenção da criança para esses assuntos, né? Mas os semioticistas dizem que a gente não deve abandonar pelo percurso nem o leitor, nem o rigor e nem o leitor. Nem o rigor dos assuntos que a gente precisa tratar e nem o leitor. Nem o respeito, a delicadeza que o leitor merece. Então, eu disse que eu nasci poeta, né? E eu me aproprio dessa poesia que nasceu comigo
E eu trato de todos esses assuntos com a leveza, com a poesia que o leitor merece. Então, eu entendo que a gente precisa falar sobre todos os assuntos com as crianças, mas com a leveza, com a poesia que só a literatura consegue fazer. Que bonito. E as duas obras, né, que você tem aqui com a gente, na Paulus, O Quintal do Aladim, Os Decibéis, trazem temas bastante importantes da gente discutir com as crianças, de fazer essa reflexão. Sem ainda entrar no conteúdo de cada livro, conta pra gente um pouquinho como que é o processo da pesquisa, assim. Como que você decide falar sobre esses temas? Quais recursos você utiliza? Pelo menos assim acontece comigo, né? Como escritora. Tem sempre uns vagalumes, assim, Sim. brilhando em volta, chamando para novas histórias. O que me inspira é a vida, é o que a gente vive. E eu visito muitas escolas para conversar com os leitores, para autografar os livros. Eu tenho esse convívio, né? Então, às vezes algum assunto, um bate-papo, isso me inspira muito. O que eu ouço, o que eu vejo as crianças, o que eu vejo no chão da escola. E assim, durante a minha vida mesmo, a convivência com as pessoas, né? E o meu escrever inspirado, ele se mistura com muita pesquisa e estudo. Vou dar um exemplo. Para escrever O Quintal de Aladim, eu li milhares de páginas de outros livros, conversei com refugiados, porque O Quintal de Aladim conta a história de um menino sírio refugiado. Eu conversei com refugiados, entrevistei, porque eu precisava me apropriar das histórias dessas pessoas. Eu precisava entender o que sentem os refugiados, entender. Porque quando a gente lê, quando eu estudo, eu leio, me aproprio daquele estudo de acordo com o meu repertório de vida. Sim. Mas eu precisava saber um pouco mais sobre o repertório de vida deles, sobre a vida deles. Então eu fui estudar. Quando eu terminei o livro, fui conversar com um refugiado, o Mohamed. Inclusive, eu dedico o livro para o Mohamed. Um abraço para o meu querido amigo Mohamed. E eu queria saber se o que eu estava colocando ali no livro, aqui no livro Quintal de Aladim, ia representar os refugiados. E foi uma conversa maravilhosa. Eu e minha família fomos recebidos na mesquita que ele trabalha. E a gente conversou muito tempo. E realmente eu vi que ali os refugiados estavam representados. Então, assim, o Picasso diz uma coisa, ele fala que a inspiração existe, mas ela tem que te encontrar trabalhando. Então, essa inspiração existe, mas é um misto de inspiração com estudo, com trabalho, e aí eu chego nos assuntos, nos temas que eu escrevo. E acho que só pelo estudo mesmo, só pela dedicação, a gente consegue chegar na qualidade que as suas obras apresentam, né? Já que a gente começou falando do Quintal do Aladim, que foi a porta de entrada para você aqui na Paulus, tenho certeza que o primeiro de muitos livros, eu torço muito para que essa parceria cresça cada vez mais. Conta um pouquinho pra gente dessa história, da importância desse livro para você, para a comunidade de refugiados, né? A partir também do que você escutou dessas pessoas. Sim. O Quintal de Aladim conta a história do Amin. O nome do personagem é Amin. Mas por que eu chamo o Amin de Aladim? Porque vem aquela coisa que eu estava falando lá no começo, né? As histórias são capazes de mudar a vida das pessoas. E no meio da guerra e da ruína, de onde vivia aquela família de Síria, o pai contava histórias. Então ele devolvia para as crianças o direito de imaginar. E a história que as crianças mais gostavam era de Aladim e seu tapete mágico. Então um convite para subir naquele tapete era aceito e o mundo ganhava cores apesar da guerra. O personagem narra. Então essa família tem a vida destruída pela guerra e precisa sair de seu país porque os seus direitos não são legitimados. Então, no livro eu falo da Declaração Universal dos Direitos das Crianças, dos Direitos Humanos. Eu conto a chegada dessa família aqui no Brasil. Eu conto que o personagem, ele não tem oportunidade de trazer nada de material. Ele traz só o que o constitui como pessoa. Ele traz as sensações, os cheiros, os sabores, a perspectiva do que ele via, a sua perspectiva sobre o que ele via na Síria.
E aí entra uma coisa que eu fiz com muita intenção mesmo de provocar as pessoas. Eu trago 2 perspectivas do céu, por exemplo. O personagem, ele fala assim: quase não acreditei quando vi a lua crescente, sorrindo no céu como uma gigante letra C. No céu da Síria, eu a via invertida. A lua parecia estar olhando no espelho. Ele conta que lá na Síria, ele via a ursa maior, a ursa menor, constelações que são vistas só no hemisfério norte. Mas, quando ele chega aqui no Brasil, ele conhece o Cruzeiro do Sul. É um livro repleto de esperança. E eu mostro 2 perspectivas. 2 perspectivas do céu, 2 perspectivas da relação das comidas, da alimentação, da temperatura. E com isso, eu quero mostrar para o leitor que não há um certo ou um errado. Apenas formas diferentes de se ver a mesma coisa. A gente vê o céu de uma maneira aqui no Brasil, na Síria se vê de outro. Os dois, céu é céu, estrela é estrela, em qualquer parte do mundo, né? Então, eu trago essa reflexão, essa provocação. Então, o Quintal de Aladim, ele vem carregado de esperança, carregado de um personagem que vem com a sua bagagem de vida. Ele não quer se esquecer de onde ele veio, mas ele quer ser visto como um brasileiro. Aí, nas minhas conversas com os refugiados, 2 coisas me marcaram muito. Uma delas é que os refugiados são muito mais do que as coisas ruins que aconteceram com eles. E que eles querem pertencer. Porque quando uma pessoa sai do seu país, não por opção, porque ela é obrigada, porque os seus direitos não foram legitimados, é isso que acontece com os refugiados, ela não tem escolha, ela precisa refazer a sua vida. E a Simone Matias, que foi quem lindamente ilustrou o Quintal de Aladim, ela ilustrou uma das páginas aqui, representando fortemente isso que eu estou falando. Ela mostra uma mão estendida. Ela mostra essa mão estendida. Sim. Nós estamos aqui, né? Alguém precisa estender a mão. Alguém precisa convidar. Faça parte, né? E, Jennifer, eu vou conversando com você e vou me lembrando de coisas assim que me marcaram muito enquanto eu escrevo. Eu só consigo ficar aqui escutando, porque eu acho tão bonito. Eu sei exatamente quando o Quintal de Aladim nasceu no meu coração. Eu estava numa escola, autografando os livros, fazendo um bate-papo com as crianças, né, de uma outra obra minha. E aí a professora me chamou e falou assim: Andréia, essa menina, ela veio da Síria, ela vive no nosso país em situação de refúgio. Ela não fala o português ainda, mas ela entende perfeitamente se você conversar com ela, tá bom? Aí eu olhei, ela tava meio assustadinha, porque tava um fuzuê, imagina a criançada na hora do autógrafo, e um quer falar e o outro quer tirar foto, aquela bagunça gostosa de escola, Sim. né? Aí eu me debrucei assim na mesa, olhei bem nos olhos, meu olhar cruzou com a imensidão daquele olhar, e eu disse pra ela: você é bem-vinda. E eu percebi o semblante daquela criança mudar. Ela sorriu, né, meio timidamente, mas eu percebi. Aí, naquele momento, eu decidi escrever o Quintal de Aladim. Eu precisava conversar com as crianças sobre essas pessoas. Essas crianças que chegam, então, cada vez mais presentes nas escolas, convivem conosco, né? São irmãos, são nossos irmãos. A gente tem que considerá-los irmãos de pátria. Então, o Quintal de Aladim, ele tem várias nuances, né? Mas eu consigo convidar a criança a pisar nesse chão duro desse assunto, mas com sapatos macios, com poesia, com leveza. E tem sido um livro que tem trilhado um caminho muito bonito. Então, que você partilhasse pra gente esse caminho, né? Que o Quintal de Aladim é, de fato, um livro muito especial, reconhecido, inclusive, pela ONU, né? Como um bom livro para falar sobre esse tema com as crianças. Queria que você partilhasse com a gente um pouquinho do que significa, né, esse título, a gente pode chamar, mas também que nas escolas, nos espaços que você apresenta essa obra, como que é a receptividade
das crianças que não são refugiadas, que às vezes estão aprendendo, escutando aquele tema pela primeira vez. Como que o Quintal de Aladim, ele chega na base, assim, no destinatário final, né, que você pensou? Sim, na verdade, realmente o livro é como se eu tivesse ganho um prêmio. A ONU, através da Acnur, que é a agência da ONU que recebe os refugiados, que dá assistência para os refugiados, reconheceu no livro Quintal de Aladim um conteúdo que representa os refugiados. Um livro que pode ajudar a combater a xenofobia e a desinformação. A ONU se apresenta assim, a ONU e a Acnur. Sim. Como a ONU, através da Acnur, realiza projetos e iniciativas que vão desde o acolhimento e proteção até o empoderamento e a integração de pessoas nos países de acolhida. O que significa a ONU indicar a Acnur um livro como bom para conversar com as crianças sobre refugiados? Significa que o livro, ele entrega tudo isso. Ele consegue conversar como uma ferramenta para isso. Uma ferramenta para a ONU promover o empoderamento, a integração, a acolhida e a proteção dessas pessoas. Então, eles enxergaram no meu livro uma ferramenta para isso. Então, e eu acrescento, eu consigo entregar isso com a leveza que só a literatura consegue. Então, é mais que um prêmio, foi muito emocionante quando isso aconteceu. E acho que histórias bobinhas não fariam isso, né? Então, acho que revela realmente esse valor que essas histórias têm, que especialmente nesse caso o Quintal de Aladim tem. Como que as crianças recebem? Como que é a sensação quando você está lá contando para elas? As crianças recebem de um jeito muito especial, muito sensível. Outro dia eu tive relato de um pai, logo no começo que o livro foi lançado, o pai de uma criança entrou em contato comigo e me contou que o filho dele havia lido o livro Quintal de Aladim, que na turma, na classe desse menino, dessa criança, desse leitor, havia uma menina que usa o hijab. O hijab é aquele véu, né, que algumas religiões usam. Então, a criança usava o hijab. E a criançada puxava o hijab dela, brincava, porque talvez até por falta de informação, sim, né? Sim. E quando ele leu o Quintal de Aladim, ele ficou tocado, né? Ele sentiu o motivo, né? Porque aquela criança estava ali, longe da sua cultura, né? E disse para o pai, veio contar para o pai, e chorou quando contou para o pai, que a partir daquele dia ele não ia mais puxar o hijab da colega, que ele havia entendido que aquilo fazia parte da cultura dela. Então o livro provocou essa reflexão. Sim. Então, se o livro já fez diferença na vida daquela criança, eu já penso que devagar ele está cumprindo o seu papel. Outra coisa que é muito interessante, quando eu visito as escolas, eu faço uma dinâmica com eles. Além de várias coisas de apresentação, de contar outras facetas do livro, eu levo poesia, toda aquela produção que eu comentei com vocês, eu mandei fazer uma bolsa igual a do Aladim, assim. Na verdade, é a bolsa dele. Eu levo a bolsa do Aladim. E peço e pergunto para a criança, e se fosse você? Se te entregassem uma bolsa como essa, com a do Aladim, e dissessem vai, o que você levaria? E conto que o Aladim não teve oportunidade de trazer nada de material. Ele trouxe só os sentimentos, as sensações, as lembranças, né, do seu povo, da sua casa, do seu quintal. E aí eu tenho manifestações lindas das crianças. Ninguém traz a casa com piscina, tudo isso muito legal. Sim, sim. A casa com piscina, o anel de ouro, o telefone, o celular novo. Eles não trazem dólar, real, dinheiro, nada disso. Eles trazem, eles querem capturar os cheiros da sua casa, fotos. Outro dia eu fiquei muito emocionada.
uma menininha veio me contando, né? Uma leitora disse que traria um bichinho de pelúcia que ela ganhou da mãe quando ela era bebê, que a mãe deixava o bichinho de pelúcia com ela para quando ela fosse tomar vacina. Então ela tinha que levar aquele bichinho de pelúcia para que a vacina não doesse. E ela levava e carregava com ela e o medo passava. Ela falou: eu ia trazer o meu bichinho de pelúcia para quando eu sentisse medo, o medo ia passar. Eles trazem a fronha do travesseiro com o cheiro da mãe, sensações, objetos que têm significado só para formar pessoas e nada de material. Então, são experiências muito bonitas. Às vezes eu peço para que eles escrevam uma palavra para que chegue aos refugiados. Então, são manifestações lindas. E eu percebo que o livro está cumprindo o seu papel, que é trazer a criança para uma reflexão de aproximar a empatia, a humanidade das crianças. Então, são experiências muito bonitas que eu tenho vivido com o Quintal de Aladim. Está cumprindo realmente o seu papel e é um livro, assim, belíssimo. Não sei se a gente consegue destacar um trechinho que você goste mais, um pedaço assim, que seja especial para você. São tantas as partes, são tantos os trechos. O livro inteiro é incrível, né? Eu vou escolher um trecho aqui. Assim que ele chega, ele se sente acariciado, né? Pelo vento. Então ele conta assim: a chuva morna que caía agitava o mar. Uma névoa suave lambia os meus cabelos e o meu rosto agradecia o primeiro carinho que eu recebi ao chegar. Nosso navio atracou e eu vi sorrisos. Havia tanto tempo eu não via um sorriso e o sol. Todos os dias o meu avô me levava para ver o mar de onde nasci. Lá o vento soprava frio, não morno como aqui. Essa frase é uma frase que a próxima frase que eu vou ler, que tem um impacto muito grande no meu coração. O mesmo mar que banha um país em guerra, banha um país em paz. O mesmo mar que banha um país em guerra, banha um país em paz. A imensidão dessa frase, sim, Jennifer, essa frase nos torna vizinhos. Nos torna vizinhos do mundo. Porque o mesmo mar que banha o nosso país, banha os países em guerra. Quebra a barreira que só existe na nossa cabeça. Sim. Quando os astronautas viajam e tiram fotos lindas do nosso planeta Terra, sim, não há fronteiras. As fronteiras, nós que colocamos. Sim. Então, o livro tem muitas nuances, assim, que são muito sensíveis. Esse é um dos trechos, né? Eu posso continuar. Né? A gente tenho vontade de ler vários, né? A gente poderia ler o livro inteiro aqui, só que aí a gente vai dar spoiler demais. Vocês precisam ler o livro. Vale muito a pena ler, assim. Foi uma das primeiras obras que eu tive acesso quando eu cheguei aqui na Paus. E sempre que falava, assim, eu descobri a Andréa Velar por meio de O Quintal de Aladim. Uhum. E assim, eu fiquei curiosa, gente, que história é essa? Assim, até o Rafael, né, que é nosso colega aqui na Paulus, ele falou assim, O Quintal de Aladim é meu livro preferido da Andréa, é lindo. E aí eu fui ler, eu falei, gente, que livro, que incrível. E quando eu vi você, fui até na Bienal de São Paulo do ano passado, quando eu vi você lendo e fazendo a contação de histórias, eu falei, gente, ela conseguiu deixar a história ainda mais bonita, a história ainda mais especial, assim. Até algum trecho que, lendo rápido aqui no dia a dia, né, de trabalho, a gente não conseguiu compreender, quando você transforma as palavras acho que nessa magia mesmo que você traz, é muito especial. Acho que realmente dá outro significado, e é por isso que esse livro é tão importante, ele tem recebido o reconhecimento que ele merece. Acho que mais do que assim, é merecedor. Acho que é uma história merecedora de tudo que tem alcançado, das pessoas que tem alcançado, porque fala de vida, fala de esperança, como que você trouxe no início aqui da nossa conversa. Muito especial. Obrigada, Jennifer. E eu fico muito feliz com isso, porque a alegria do escritor é ver o livro nas mãos das crianças, das pessoas, dos leitores. Um livro... Ele não tem, a gente às vezes fala um livro para a infância, mas ele pode tocar qualquer pessoa. Sim.
qualquer pessoa que goste de ler, né? Então, eu fico muito feliz que o livro esteja conseguindo alcançar as pessoas em vários projetos, como a nossa biblioteca, projetos governamentais que chegam, que o livro chega a muitas crianças, o livro está em bibliotecas. Então, eu fico muito feliz com isso, porque a gente precisa conversar com as crianças sobre esses assuntos. E, às vezes, esse assunto puxa outro assunto. Sim. Porque o nosso país é um país continental, né? Um país grande. Sim. E às vezes vem uma criança de outro estado, aqui para São Paulo, onde eu moro, nós moramos, né? Então vem uma criança do Nordeste, uma criança do Sul, com sotaques, com costumes, com hábitos diferentes. Sim. E às vezes chega na comunidade escolar, chega na escola, às vezes o amiguinho não olha com... brinca, né? E a brincadeira só é legal quando os dois lados estão gostando, né? Sim. Então, a gente pode refletir também sobre isso, sobre outras diferenças, porque o livro é um convite para a gente enxergar beleza nas diferenças. Somos todos diferentes. Nós somos da família humana, mas cada um de nós é diferente um do outro. E um livro para todas as histórias também, você não parou por aí, né? Você teve uma segunda obra que foi publicada em 2024, com uma temática diferente, mas que quando a gente chega no fim do livro, no decorrer, mas acho que especificamente no fim do livro, a gente consegue perceber um outro tema importante, que é os decibéis. Conta pra gente um pouquinho como que foi o processo, como que esse livro, você disse que você sabe exatamente a hora que o Quintal do Aladim nasceu. Como que os decibéis nascem? Conta pra gente. Os Decibéis é um livro que conta a história de 4 amigos que se juntam e formam uma banda. O nome da banda é Os Decibéis. Uma banda plural. Os integrantes são muito diferentes uns dos outros. Eles têm personalidades, gostos, costumes super diferentes uns dos outros. Mas quando eles se juntam, eles são harmoniosos, como a música, que combina harmoniosamente vários sons. Então, durante a história, eu vou fazendo esse entrelaçamento entre as pessoas, o conviver com a música. Eu percorro temas da música, ritmo, harmonia, melodia, falo de isolamento acústico, até Pitágoras é assunto lá na banda. Então, os personagens, eles vão vivendo, vão conversando e vão convivendo. É um livro que, na sua essência, fala de inclusão. Porque a principal fã, a fã número 1, a melhor amiga dos Decibéis, dos 4 amigos integrantes da banda, é a Olivia. E a Olivia é surda. A fã número 1 de uma banda é surda. Que pra gente poderia ser algo impossível, né? Porque cada um sente, experimenta os sons à sua maneira, da sua forma. E a Olivia tem um trecho que o Theo, que é o personagem que é o coordenador da banda, né? Ele diz assim: minha amiga Olivia ouve com os olhos, com a ponta dos dedos, com os cheiros que sente e experimenta seus sabores doces e amargos. A Olivia, ela consegue perceber os sons através das expressões faciais de quem está cantando, da expressão corporal. Ela sabe se a música é alegre ou triste pelo jeito que eles se comunicam. Sim. Ela sente a vibração do som. Então a Olivia ouve do seu jeito. Ela experimenta os sons do seu jeito. E eu digo que é um livro que fala também, além de percorrer falar dos instrumentos, falar de características da música, de como uma banda, do comportamento de cada instrumento. Sim. Dentro de uma banda. Ela fala de inclusão, porque inclusão é conviver, mas conviver verdadeiramente. A inclusão só acontece com a convivência verdadeira, em que você compartilha emoções, experiências, aprendizados. E é isso que eles fazem com a Olivia.
eles incluem a Olivia, eles convivem com a Olivia. Então, é um livro que ele entra nessa sensibilidade da inclusão verdadeira, que é o que a gente precisa, aproximar as pessoas e conviver verdadeiramente com as pessoas. E acho que é um outro livro que também fala de inclusão, que também, assim, a princípio pode ser destinado às crianças, à nossa cabeça. A gente pode pensar, é um livro de criança, para crianças. Mas é um livro que realmente ensina a gente olhar o diferente. Acho que a gente aprende com esses personagens a acolher, realmente. Acho que mais do que incluir, acolher as pessoas nas suas diferenças e entendê-las realmente, né? Acho que o Theo e a Olivia, eles são dois personagens que nos mostram muito isso, né, Andréia? E essa convivência vai além. Porque o Theo, a banda, os Decibéis, sim, eles ensaiam no quarto do Theo. E aí existe imagina, uma banda ensaiando em casa. Sim. E aí ele tem aquele conflitozinho com a família e ele arruma uma solução. Ele pega caixas de ovos vazias e cola toda nas paredes do quarto e cria um isolamento acústico. Aí você vai acrescentando camadas de informação. Por que acontece esse isolamento acústico? Sim. Então, é um provocador também para que o leitor seja protagonista de suas próprias descobertas, de suas próprias pesquisas para descobrir, sim, tudo isso. Então, a gente fala da convivência com a família, que ele não, né? Ele consegue arrumar um jeito de conviver harmoniosamente, sim, a banda com a família. Ele fala do seu gato, do seu animalzinho de estimação. Ele fala dos sons da natureza, ele conta sobre isso. E o gato do Theo chama Latte. Seria uma provocação? Ele ama... Fica aí o questionamento. Ele tem outro animal que se chama Choco. Será que ele gosta de chocolate, né? Então, precisam descobrir qual é esse animal que chama Choco e o gato chama Latte, né? Então, ele convive harmoniosamente com o animal em casa, com a família, e com a sociedade. Porque ele traz esse assunto para ser questionado, né? Ele convive com amigos que são diferentes dele. Todos eles são diferentes entre si, mas quando eles se juntam, eles são muito harmoniosos. É uma amizade linda, eles aprontam bastante, é uma aventura muito bacana, eles falam sobre eles se reconhecem e eles conseguem administrar aprendem a conviver apesar das diferenças. E um complementa o outro, assim como os instrumentos numa banda. Sim. Então, é um jogo de música, de convivência, de inclusão, muito harmonioso. E quando eu li os Decibéis, uma coisa que eu achei interessante é que eles vão realmente, assim, se descrevendo, né? Assim, vão sendo descritas as características e realmente parece que um detalhe complementa o outro. Parece que nenhuma, às vezes a gente, um defeito. Não, é uma característica. E assim também com a Olivia, né? Então acho que as coisas elas vão se caminhando para trazer essa harmonia mesmo de toda a banda, né? Tem uma página aqui que ele fala assim, o Theo. Deixa eu ver se tá aqui. Nós, enquanto tocamos, nos olhamos e a música nos une. A música e a essência de cada um, o que cada um é. Sim. Então eles se atraem, eles se enxergam, eles enxergam a verdadeira união entre eles. A música os une, mas o que eu acho que une de verdade é a humanidade que tem em cada um deles, né? Sim, e é um livro que fala muito de música também, sim, dessa musicalidade, dessa melodia, dessa harmonia. Você, né, tem isso um pouco dentro de você falou no início, mas como que foi, né, assim, colocar isso no livro, assim, trazer essa parte mais musical para essa obra? A minha casa é muito musical. Meu marido toca alguns instrumentos, ele é autodidata, né, não é profissional, mas ele toca contrabaixo, violão, viola. A minha casa tem muito instrumento. A minha filha toca violino, ela gosta de brincar com ukulele. Mariana estudou violino, mas... Então, é uma casa muito musical. E isso me faz ver alegria na música. Sim. Eu não toco nenhum instrumento, mas eu escrevo poesias que meu marido coloca música.
Então, isso une a nossa família também, né? Uma informação que eu quero acrescentar é que a gente estava falando a respeito das pesquisas. Sim. E eu gosto sempre de conversar com pessoas que têm relação com o tema que eu estou escrevendo. Sim. E eu conheci uma intérprete de Libras, a Thaís Queiroz. E eu queria entender como que o intérprete, como tradutor de Libras, ele traz essa emoção da música quando está interpretando. Aí ela estava me contando que é como se ele estivesse recitando uma poesia. Quando nós, falantes e ouvintes, recitamos uma poesia, a gente muda a entonação da voz, a cadência da voz, né? E a língua brasileira de sinais, ela é puramente visual. Então, eles têm alguns sinais e alguns classificadores. Ela me deu um exemplo. Ela disse assim, olha, quando eu vou fazer o sinal do leão, eu faço leão. É um gesto, um sinal que caracteriza o bicho leão. E esse classificador acrescenta uma camada a mais. Então, ela sinaliza e classifica com um gesto, com uma expressão corporal, o leão. E assim ela faz quando está interpretando as músicas. Então, não sei se vocês já repararam, os shows, os espetáculos contam cada vez mais com o intérprete de Libras, né? Então, ela diz, se a música é romântica, a expressão corporal muda. Se a música é mais agitada, a própria tradução vai contar. E a vibração que eles sentem das ondas das músicas, né? E é isso que acontece na banda. A Olivia percebe a música através da expressão corporal. Sim. Ela fala, o Theo conta que ela gosta de vê-lo cantar, porque ele abre um bocão que dá para ver a goela dele. Então ela percebe tudo isso através das expressões faciais e corporais do personagem. E na realidade é assim que acontece também. E a Thaís conversou bastante comigo, me contou como isso acontece. É muito bonito. Nosso corpo todo, né, acaba falando e contando as histórias, cantando as músicas que a gente quer transmitir. E como que as crianças recebem? A gente falou disso no Quintal do Aladim, de Aladim. Como que é nas escolas? Porque parece que é um livro mais, com muitas aspas, alegre do que Quintal de Aladim, né? Mas tão com uma mensagem tão importante quanto. Conta pra gente um pouquinho como que as crianças recebem essa história. As crianças reconhecem, porque eles adoram, né? Muitas escolas têm os festivais, que as bandas se juntam. Eles gostam de cantar, de ouvir música, de dançar. Então, eles se reconhecem e surgem várias ideias. Eles querem montar as próprias bandas, eles se unem para ver quem toca algum instrumento. Ou quando não tocam nenhum instrumento, eles arrumam um jeito de se manifestar. Sim. Isso é muito interessante. E também de perceber que essa inclusão verdadeira. Então, esse chamamento que eu faço, eu chamo para essa inclusão, para essa convivência. Como é gostoso você conviver. Sim. Como é importante conviver com todos. E muito importante também quando quando você tem condição, né, quando o lugar favorece, quando uma escola, um teatro, um cinema, um lugar que tem um festival, é preparado para receber todas as pessoas. Todas as pessoas são importantes, todos importam. Sim. Então, é isso que eu acho muito bacana. Eles percebem isso e aí eles reconhecem o motivo pelo qual tem uma rampa na escola. Porque quando há algum evento, há um intérprete de Libras, né? Porque há algum amigo que tem baixa visão, a apostila é ampliada. Né? Então, a importância desse conviver verdadeiro. Eu acho que assim como o Quintal de Aladim, né, passa a mensagem de por que a sua coleguinha usa determinada roupa, eu acho que traz para as crianças também, assim, esse acolhimento mesmo com os colegas de classe, né, assim. Eu lembro até que você falando, eu me recordei, na minha primeira e segunda série eu estudei com um cadeirante. Rodrigo, nunca me esqueci o nome dele, morro de vontade de reencontrá-lo, mas não tenho oportunidade. E eu lembro, assim, do esforço que era naquela época, não vou revelar a idade, mas alguns anos atrás,
Da escola, assim, a minha sala ficava no segundo andar. Uhum. Então, a professora, ela tinha que pegar ele no colo. Ele era um pouquinho mais pesado. Então, assim, e aí a minha professora, ela lutou muito para que... Ela quis ficar com a nossa turma até o segundo ano, né? Segunda série na minha época. E ela fez de tudo, assim, com a direção para poder levar a gente para uma sala que não era nem utilizada como sala de aula, mas transformar essa sala, que era uma espécie de depósito, em sala de aula. Olha Para que que o maravilha. Rodrigo pudesse. Eu lembro nas festas juninas, a gente sempre se preocupava que ele dançasse. Então, assim, quando você vai falando, é uma inclusão diferente, né? Mas me recorda, assim, que as coisas... Como foi a primeira vez que eu tive que lidar Sim. com alguém, assim, tão diferente, com uma condição diferente realmente da minha. Então, como que você brinca com um cadeirante? Uhum. Eu aprendi ali. São lições diárias. Assim, como que a gente vai dançar quadrilha? Uhum. Eu lembro até hoje, assim, é muito vivo na memória, dançando na festa junina, o Rodrigo na frente e todo mundo ali dançando com ele. Vocês assim. incluíram esse amigo, vocês incluíram essa criança. Como Então, é você pode ter certeza, né? que fez diferença na vida dele. E na sua também. Com E na dos seus certeza. amigos também. Porque quando a gente pratica essas ações, não muda a vida só da pessoa, muda a nossa também. Com certeza. E eu com 7, 8 anos ali, pela primeira vez, assim, aí falava pra mãe, falava pros amigos, eu tenho um amigo que tá na cadeira de rodas. Era até assim, era uma forma até de orgulho mesmo, Claro. né? Porque no bairro, assim, na escola, eu acho que ele era o único, e foi por muito tempo o único. Acabou depois que ele saiu da escola, a gente perdeu totalmente o contato, não tinha WhatsApp, não redes tinha sociais, nada. aí quem sabe? Mas assim, Vocês não se eu acham? converso com uma amiga minha, assim, que é dessa época, a gente sempre fala, a gente queria tanto reencontrar o Rodrigo, saber como ele tá, porque foi uma pessoa que Deve estar realmente... vivendo uma vida linda. Com certeza, se Deus Sim. quiser, com certeza, ele é muito feliz. E já que a gente tá falando, né, assim, desse contato, dessa importância, você é uma escritora, você é uma contadora de histórias e você escreve para as infâncias. Sim. Por que é tão importante a gente incluir os livros na vida das crianças ali desde os primeiros anos de vida? Sei que você é mãe também. Sim. Por que é importante? A infância é lugar de liberdade. Se não na infância, quando a gente vai inserir? Se é na infância que as crianças estão, que o ser humano está aprendendo a sentir, a se manifestar, a administrar suas emoções. Então o livro, ele é uma ferramenta, ele é uma ponte, é um porta-voz para nós conversarmos com as crianças sobre quaisquer assuntos. E tem um brasileiro, ele tem nome de gringo, mas é um brasileiro do qual eu me orgulho muito. Saul Cipel. Ele é um neurologista que estuda o cérebro humano. E ele fala que as principais sinapses que acontecem no nosso cérebro, onde há formação de memória, onde há formação de memória afetiva, acontece onde há afeto. Então, o livro é uma ferramenta maravilhosa para o fortalecimento de vínculo, para que as pessoas estreitem os vínculos. Tanto a professora como a mãe, o pai, a família, o cuidador. Então, é tão importante você inserir o livro na infância, para as crianças. Os médicos estão receitando o livro. Sim. Porque ali você consegue fazer com que a criança entenda e consiga lidar com as suas próprias emoções, com as frustrações. Você pode chamar a atenção de qualquer assunto com a criança. Então, a poesia e a literatura devem ser parte fundamental da infância, parte integrante fundamental da infância. E assim, a gente está numa época, assim, né? Num momento social onde as crianças têm acesso a telas cada vez mais cedo. E a gente sabe, assim, para além de certo ou errado, mas das consequências, assim, até para a própria saúde, né? Assim, questões de visão mesmo. E eu sempre me preocupo, Andréia, em pensar no livro infantil, no livro infanto-juvenil, não como um objeto de leitura apenas na escola. Não. Eu acho que precisa ser levado para dentro de casa, mas aí eu me preocupo com outro ponto, assim, também. E até vou te trazer um exemplo aqui para a gente conversar. Um casal de amigos, né? A gente estava num evento e o filho de 6 aninhos, autista, ele estava lendo o cardápio. Eu achei que ele só estava brincando com as palavras, eu não
não sabia que ele já era alfabetizado. E aí quando eu falei, nossa, mas ele já lê? E aí eles falaram, já. Eu falei, nossa, que bacana. E aí eles contaram assim, a gente teve que ensinar, porque ele queria que a gente ficasse lendo pra ele o dia inteiro. E a gente precisava trabalhar. Maravilha, né? E a gente na pandemia, assim, em casa, mas a gente precisava trabalhar. Então eles ensinaram, eles alfabetizaram o Lucas. Olha que maravilha. Feliz eu podia estar falando, não, mas depois eu... o Lucas. E ele hoje lê tudo. E aí eu comentando com a minha irmã, eu tenho um sobrinho de 5, e eu comentando, o filho do Daniel já lê tudo e tal. Lê melhor que a gente. E aí ela falou assim, é porque ele tá em escola particular. E eu falei, pior que não. É de dentro de casa, assim, esse incentivo desde novinho. Porque como os pais sempre liam muito pra ele, queria... Como o celular invertido, vamos dizer assim. O livro é uma ferramenta. Mais. E sobre o que você disse em relação à tecnologia, a gente está no mundo tecnológico, século XXI. E eu sempre chamo a atenção para nós esquecermos o ou e colocarmos um grande e entre livros e quintais, livros e brincar, literatura e tecnologia, literatura e games, livro e jogos. Porque se nós colocarmos um ou, eu acho que não é uma boa estratégia. Então que o livro que haja sempre um e entre os livros, sempre entre a literatura e os meios tecnológicos todos que as crianças terão acesso. E que são boas ferramentas e que deve ter acesso. Mas que a gente não esqueça o objeto livro e tudo que ele carrega consigo. Que é afeto, vínculo, conhecimento, tudo que o livro traz consigo. Que às vezes até sem pretensão, ele traz consigo tudo isso. E é uma história. E é um desafio para os pais também, né? Assim, até... Sim, bem desafiador. Porque assim, a gente... Por exemplo, a minha irmã não foi uma leitora. Ela não teve esse acesso aos livros desde muito nova. Então, hoje ela tem dificuldade de passar isso pro meu sobrinho. Assim, tem alguma dica que a gente consegue dar de como que, assim... Lógico que a minha irmã não é a única, né? Muitas Quem dera pessoas. Fosse, mas de pessoas que não tiveram esse acesso aos livros na infância, mas que hoje são pais, são mães. Como que a gente pode apresentar os livros para os nossos filhos em casos que os livros são novidade até pra gente, né? Vamos dizer assim. Ela não teve, muitos escritores, colegas inclusive, contam que não foram leitores na infância, mas descobriram o livro depois. Tomara que a sua irmã e todas as pessoas que ainda não descobriram, descubram o poder do livro. O quanto ler é gostoso, quanto ler é legal. Sim. Que encontrem, eu acho que é um desafio do escritor também, que as pessoas sintam o prazer de ler, que leiam com prazer, que a gente encontre cada vez mais leitores apaixonados. Mas você me pediu uma dica. Vou dar 2. Opa! Outra é de brinde. 2 importantíssimas. Quer dizer, na minha opinião, são importantes. Claro. Leiam junto. Leiam juntos, né? As professoras com os seus alunos, os pais, os familiares, os cuidadores com os seus filhos, com os seus parentes, leiam junto. Usem o livro como um momento até do brincar, do estar junto, do conviver, do fortalecimento do vínculo, aquilo, né, que a gente estava falando. E uma coisa que eu gosto de chamar, de colocar, não é nem luz, é um holofote gigante sobre a bibliodiversidade. Variem os temas, não tenham medo de colocar os assuntos. A boa literatura, ela acrescenta, né? Então, apresentem múltiplas vozes e múltiplas visões de mundo através dos livros. Criem pessoas críticas que vão um dia não, né? Porque as crianças já são indivíduos, né? Sim. Olhar as situações e conseguir olhar com um olhar crítico, ter um olhar crítico a respeito das coisas, né? Então, a bibliodiversidade é um grande segredo também. E acho que essas histórias, né, assim, a gente até falava no começo, a princípio parece ser só para as crianças. Sim. Mas, assim, ao contar uma história pro seu filho, você pode
criar em você esse gosto pela leitura. Claro. Porque eu, particularmente, se pudesse, lia Ai. os decibéis, o Quintal de Aladim o dia inteiro, assim. Que eu acho, assim, são histórias que tocam muito, que me fazem querer ler cada vez mais. Eu acho que esse também pode ser um caminho, assim. Não sabe por onde começar? Comece pelos decibéis, comece pelo Quintal de Aladim. Fica o convite. E assim, a bibliodiversidade, ela beneficia até esse lado. Porque eu amo ler poesia. Eu gosto muito de ler livros de poesia. De repente, não é a sua literatura preferida. É como uma sorveteria. Quando você chega, tem aquela exposição de vários sabores. Sim. Você pode gostar de todos até, mas você vai ter um preferido. E assim acontece. Sim. Nas livrarias, nas bibliotecas. Existe uma gama, um leque enorme de tipos, de estilos. Quando você lê, você vai acabar chegando no seu estilo preferido. E você pode se aprofundar. Então, a bibliodiversidade, apresentar várias opções, vários estilos, é muito legal. Porque aí há uma chance maior de você formar leitor, né? Sim, acho que não parar na primeira tentativa, sim. Né? Assim, peguei um livro, não gostei. Não gostei? Ah, não gosto de ler. Não. Eu não gostei, de repente, daquele... E às vezes, a pessoa começa a ler um livro e naquele momento ela não gosta. Sim. Passa um tempo, passam-se os anos, ela volta naquele livro e fala, nossa, descobri esse livro. Como um filme. Sim. Que você assiste, às vezes, você fala, ai, não gostei, mas em outro momento você gosta. Então, não, a gente não pode desistir de mostrar que ler é legal. É legal, é importante e ajuda na nossa formação social como um todo, né? Assim, acho que quando a gente lê os decibéis, a gente aprende sobre inclusão. Quando a gente lê o Quintal de Aladim, a gente vai entender um pouco mais sobre o nosso papel no acolhimento de pessoas de culturas diferentes. Então, a gente está sendo formado com histórias curtas, bem ilustradas, didáticas, mas que não são historinhas. Exatamente. São histórias muito, muito profundas. Os decibéis, eu acabei não citando, mas ele foi ilustrado pelo Bill Borges, lindamente. Ele fez um trabalho colorido, sensível. Ficou lindo o livro. Lindo, lindo, lindo. É muito, muito bonito. Então, o Bill Borges é um ilustrador incrível, muito sensível. Sim. A Simone Matias. Foi uma dança perfeita das ilustrações com um texto e um complemento ao outro. Eles valsaram com muita leveza, tanto nos decibéis, a ilustração, como do Quintal de Aladim. São obras muito preciosas. Andréia, queria te agradecer a sua presença. Obrigada por emprestar o seu talento e contar essas histórias tão importantes, que são mais do que passatempos, mas que são verdadeiros materiais para a gente se formar e sair dessa leitura, ser humanos melhores e mais conscientes daquilo que é diferente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite para estar aqui com vocês nessa casa editorial que me é tão cara, que eu tenho tanto carinho pela Paulus e pelas pessoas que fazem a Paulus. É uma casa editorial que só me traz alegria, vocês respeitam a minha obra, me tratam com muito carinho. Então eu agradeço cada um de vocês, agradeço pelas pessoas que estão nos assistindo e convido também para que entrem nas minhas redes sociais, Andréa Velar Escritora, acompanhem todas as novidades e vamos continuar na nossa caminhada juntos. Com certeza, e que venham muitas outras histórias. Tá borbulhando, ó os vagalumes. Quem sabe ainda esse ano, hein? Ah, certamente. Se tiver livro novo, a Andréa tá aqui no Pauluscast de novo. Pode contar comigo. É sempre um prazer te receber, ler os seus livros, te acompanhar é sempre muito importante, muito alegria. Bacana. Eu sou muito sua fã, já vou falar logo. E eu de vocês, verdadeiramente. E os livros da Andréa, os decibéis, o Quintal de Aladim, e todo o catálogo infanto-juvenil da Paulus Editora, você pode conhecer, você pode acessar nas nossas livrarias físicas pelo Brasil, na nossa loja virtual, também no nosso Televendas. Fique ligado nas nossas redes sociais que tem sempre grandes novidades. E a você que nos acompanhou, até a próxima!